Pelo menos 53 deputados federais da oposição protocolaram uma proposta para suspender o decreto editado pelo governo federal. A proposta faz uma ampla restrição na circulação e o acesso de armas aqui no Brasil. E sobre esse assunto a gente recebe no nosso sofá Acácio Miranda e Eduardo Tagliaferro para a gente começar o ringue desta semana. Sejam muito bem-vindos, senhores. Muito obrigado pela participação, viu? Vocês estão bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo firme. Tudo firme. Que bom. Essa foi uma boa discussão, Felipe Campos. Eu gostei. Tudo bem? Escuta, deixa eu jogar uma pergunta aqui para vocês dois, até procurando entender um pouco mais a visão de cada um. O ministro Flávio Dino, no momento em que ele publicizou esse decreto, ele disse que esse decreto é o mais equilibrado possível. Eu quero saber se vocês concordam com essa fala dele. Começa você, Acácio. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês. Eu concordo com a afirmação do ministro. Eu acho que o decreto não é perfeito, verdade seja dita, mas ele vem a corrigir algumas falhas que nós tivemos ao longo dos últimos anos. A verdade é uma só. A questão das armas, há necessidade da regulamentação no nosso país. Nós temos um estatuto que já tem 20 anos. A população foi provocada em 2004 e a população entendeu que nós deveríamos sim ter acesso às armas, mas desde então, nestes 20 anos, ninguém regulamentou nos moldes que foi determinado pelo Estatuto. Há um mérito do governo Bolsonaro, que foi o primeiro que colocou a mão na ferida, mas colocou de forma a escancarar a questão, sem se debruçar efetivamente sobre todos os aspectos técnicos. Então, eu acho que o decreto da última sexta-feira serviu como freio de arrumação para minimamente provocar um debate racional sobre a questão das armas. Você concorda, Eduardo? Eu discordo. Por quê? Tá? Porque esse decreto ele foi feito com uma coxa de retalhos, tá? Ele é um decreto que ele limita muito o número de munições, ele limitou o número de armas para competidores, porque o CAC, na verdade, ele não é um cidadão comum, ele é um competidor. Uma pessoa que está lá ou para treinar no seu final de semana, ou para poder participar de diversas competições pelo país, ou internacional. Então, o decreto ele veio, de fato, alguns pontos ele regulamentou, mas diversos ele complicou. Por exemplo, a AGT, as guias, a questão das CRAFs, a questão do próprio número de armas que o competidor pode ter ou não pode ter, entendeu? A arma para o competidor é como se fosse um instrumento de trabalho. Às vezes ele vai para uma competição que ele precisa da arma A, que é melhor, ou arma B, ou arma C, e essas limitações elas acabam trazendo prejuízo. E sem contar que o porte de trânsito, né, o porte que ele podia usar uma arma municiada na sua cintura para defender o seu arsenal, porque o porte do CAC não é um porte de defesa pessoal, e sim um porte de defesa do seu arsenal. Ele foi caçado. Entendo também que esse porte é complicado, vai dizer que vai resolver, não vai resolver, mas é melhor ter uma arma para defender seu arsenal do que não ter nada. Imagina a pessoa andando com 5.56, 7.62, 9mm, 40, saindo no clube totalmente vulnerável, entendeu? Então eu acho que tem muita coisa aí que precisa ser melhorada. Eu queria trazer junto com vocês uma discussão que eu acho que esse tema ele é 100% político, né? Sim. De um lado, a gente vê política, do outro a gente vê política, mas eu quero tentar me debruçar aqui em fatos. É verdade que armar as pessoas causa um acréscimo na violência de um país? Como é que vocês veem isso, Acácio? Paulo, a verdade é que não existe um único estudo que comprove tanto que o armar a população diminui a violência, da mesma forma que não existem estudos dizendo que armar a população aumenta a violência. Se a gente olhar, por exemplo, Suíça e Israel, que talvez sejam os grandes exemplos que a gente tenha em termos de liberação, de acesso a armas, são países que têm menos violência que o Brasil, mas têm menos violência que o Brasil por N razões que não estão vinculadas propriamente ao porte de arma. E há um segundo fator, que são dois países onde o serviço militar é obrigatório. Então você arma a população, mas você dá
treinamento mínimo para que as pessoas tenham acesso a essas armas, o que não acontece no Brasil. Hoje no Brasil você efetua 10 disparos e faz uma prova de testes e você está apto a portar uma arma como CAC, obviamente. Então não existem estudos suficientes e hoje é chutômetro o que se tem efetivamente. Edu, vou querer saber a sua opinião daqui a pouquinho, porque nesse momento de discussão aqui, turma, nós estamos falando sobre a questão do armamento, certo? Mas antes eu preciso só fazer um rápido break para vocês que nos acompanham no rádio. São 11h37, a gente já volta. E para você que está na TV, ficou faltando a tua opinião, Edu, sobre essa questão do equilíbrio do decreto de Flávio Dino e se principalmente o armamento das pessoas causa um aumento de violência no país. Olha, eu concordo em partes com o colega, com o Dr. Acácio, né? Que ele citou países aí de primeiro mundo que tem um preparo muito maior, uma cultura diferente da nossa, tá? Mas não é o que os índices de pesquisa vêm mostrando para a gente no país. Que o aumento de arma na mão na população acabou diminuindo o índice de crimes. Se você olhar agora, do ano passado, de janeiro a janeiro, teve uma queda de 0,7%. Então dizer que a arma aumenta a criminalidade pelo volume de armas que estão nas mãos de pessoas comuns, né, de civis, não está aumentando a criminalidade, está diminuindo a criminalidade. Porque o bandido ele vai pensar 2 vezes hoje antes de atacar alguém. Hoje, na situação que o governo está querendo, o que acontece? Todo mundo está desarmado. O bandido tem o porte. E como que funciona? Como que faz isso? Como se defende? Então o cara tem um alvo ali para ele fazer o que ele quiser, quebrar um vidro, tomar um celular, roubar uma bolsa, matar. Ele não precisa de porte. Essa arma é ilegal. É uma arma controlada. Cássio, como é que você rebate isso, hein, meu amigo? Eu vi que você ficou olhando, não entendeu direito a argumentação. Eu quero entender como é que você rebate esse ponto do Edu. Eu acho que essa questão do bandido saber que a pessoa está desarmada é um pouco falácia pelo seguinte, se a pessoa, até estando armada, mas ela não tem o preparo suficiente para utilizar aquela arma, ela não vai ter capacidade suficiente para reagir e, mais do que isso, ela pode ocasionar um perigo à própria vida e à vida de terceiros. É o que nós falávamos no começo. Há necessidade de regulamentação, mas há necessidade, a partir do momento que nós entendermos qual é o nosso caminho ou quais são os nossos caminhos em relação às armas, que a gente tenha preparo suficiente, que aquela pessoa que queira adquirir uma arma, que queira portar uma arma, que ela tenha preparação para usá-la, preparação psicológica para entender quais são as circunstâncias, quais são os efeitos dessa utilização. Do contrário, fica só, olha, o bandido está armado, a população não, mas não sei, no final das contas, para quem é mais arriscado esse tipo de utilização. Antônia, meu amor, você tem pergunta para os dois? Você como uma grande curiosa em relação ao armamento. Olha, eu acho que, assim, é uma questão de educação, né? É o que me preocupa, que é o que o advogado falou. Não adianta você tirar a porte de arma, né? A posse, sei lá o quê. Eu sempre confundo o porte e a posse. Eu acho que a posse é para ficar em casa, o porte é para ir para a rua, é o contrário. Perfeito. Porte você carrega consigo e a posse ela fica em casa. Muito bem. Então o que a gente vê são casos que, assim, os bandidos descem, né, vão para o asfalto, munidos das armas mais pesadas, né, e o cidadão desarmado. E a gente vê, né, são fatos contra fatos, não argumentos, que muitas vezes, pelo cidadão estar armado, ele consegue evitar, né, o pior. Mas isso, de novo, é uma questão de educação, que eu acho que ainda a sociedade não está muito preparada para isso, tá? Tinha que fazer não tinha que dificultar, né? E tinha que instruir bem todo aquele que quer ter um porte de arma para se defender, Antônia, vamos só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h41 para vocês que chegaram agora. A gente está recebendo aqui o Acácio Miranda e o Eduardo Tagliaferro dentro do nosso quadro Ring, debatendo um pouco esse novo decreto de armas que foi publicizado pelo governo federal na última sexta-feira. E dizer, Paulo, que não é fácil você conseguir um porte de arma, porque assim tem uma série de exigências, tá? Tudo bem, o advogado falou aí que a prova é você dar 10 tiros e depois faz uma prova
psicológica, eu nem sei como é o nome daquela prova. A prova eu achei bobíssima. Eu achei uma prova boba que não aquilo ali não define se a pessoa está apta a ter arma ou não. E a professora ainda disse, que a técnica ainda falou, e tem gente que não consegue passar. Tem gente que não consegue passar, ou seja, se alguém não consegue passar naquela prova boba, psicotécnica, né? Eu acho que é esse o nome, é porque realmente não está apta a absolutamente nada. E tem gente que tira a partir daquela prova. Eu achei a prova boba, mas não é fácil. A burocracia para você conseguir ter uma arma não é fácil. E é isso que as pessoas precisam entender, que não tem arma vendendo no McDonald's. Mas eu sou super a favor, aquele que passa por todo o trâmite ter a sua arma. Você Edu, por favor. Concordo completamente com o que ela falou, tá? Hoje, ter uma arma não é uma coisa fácil, mas a gente não pode confundir o porte de arma de defesa pessoal com o porte de armas de um CAC. Hoje, o CAC ele não tem mais um porte de armas, que na verdade era um porte, como eu falei antes, um porte de trânsito, tá? O porte de armas de defesa pessoal é algo quase impossível. Se não impossível. Poucas pessoas têm, que ele é mais para quem tem a parte institucional, ou comprova efetiva necessidade. Eu entendo que a legislação deveria, sim, não proibir, porém, complementar, colocar aí mais regras, colocar aí que a pessoa tem que ter um treinamento, passar por um curso, como um instrutor de tiro, né? Ele passa aí por 1 mês, 2 meses de treinamento, para depois ele ter certificado de treinador, instrutor de tiro, entendeu? Sim. Acredito que a mesma coisa tem que acontecer com o CAC. Passar por um curso prévio para depois ter direito a ter a sua arma, que aí não tem mais o problema. Para fechar, Cássio. Eu e o Edu concordamos parcialmente, o que é bom. O que é bom. Nós falávamos aqui, Paulo, no final das contas, essa questão nos últimos tempos virou muito mais uma narrativa política propriamente do que uma discussão técnica. E nós concordamos com essa necessidade de treinamento, mas qual era o problema dos CACs hoje? O Edu bem disse que quase ninguém tem porte, mas a pessoa fazia o treinamento básico de CAC e ela usava a guia de trânsito para usar a arma no dia a dia. A guia de trânsito determinava que você iria da sua casa, da sua residência, até o clube de tiro. E as pessoas emitiam essa guia para que elas andassem armadas no dia a dia. E acho que um dos grandes aspectos, um dos grandes temas regulamentados pelo decreto na sexta-feira foi isso. Já não há mais essa possibilidade tão vulgarizada. A necessidade de serem observados outros requisitos também. Muito bem, gente, nós recebemos aqui no Morning Show de hoje o advogado Acácio Miranda e o perito Eduardo Tagliaferro. Senhores, muito obrigado, viu, pela participação de ambos aqui no programa.